Vamos lá. Então a gente parou aqui no SSD. Então vamos lá. No computador, os computadores mais antigos que eu digo alguns anos atrás, o principal componente de armazenamento de dados não volátil e com maior capacidade é o HD. Só que o HD já chegou num limite em que você não consegue deixar ele mais rápido, não consegue mais miniaturizar, devido justamente à característica física dele de ter componentes eletromecânicos. Então, existe hoje em dia a evolução do HD, do disco rígido. Né? Aliás, bem importante o nome, tá? O HD é o disco rígido. Por quê? Já existe aí o irmãozinho mais novo dele, tá? Que é o SSD, que é o disco de estado sólido. E a primeira característica do SSD, que a gente vai pegar mais uns detalhes depois dele, é que o SSD ele não é agora magnético. Ele é um dispositivo eletrônico. Também continua sendo não volátil. Ele não perde as informações quando você desliga ele. Capacidade do SSD. Você tem capacidade em gigabyte e também capacidade em tera. Também vai utilizar a tecnologia SATA. E o que define resposta de questão para o SSD é o tipo de armazenamento que ele utiliza. O SSD ele não tem nenhum tipo de equipamento, nenhuma peça eletromecânica. Ele não tem nada móvel, mecânico. Ele é completa, é como se fosse um pendrive. Se alguém teve a oportunidade de abrir um pendrive quebrado, ele vai ter uma plaquinha de circuito e ele tem um chip no meio. Aquele chip é onde ele armazena os dados. O que é o SSD? Imagine vários pendrives juntos em um só. Tá? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês, o computador está atualizando agora, aí vai demorar. Mas o disco rígido seria algo assim, ó. Tem lá o disco prateadinho com o motor e tem lá um braço eletromecânico que fica fazendo a leitura dos dados no disco. O SSD seria algo mais ou menos assim, ó. Ele vai ter vários chips de armazenamento de memória, tá? Só que esse chip ele tem um nomezinho característico. Eles são chips de memória flash. Então essa é a principal característica do SSD. Ele usa chips de memória flash para poder fazer o armazenamento que normalmente no HD ele é feito nesse disquinho prateado. Já no SSD não. Ele usa chips de memória, ele não tem nada mecânico, ele não tem nada móvel na placa de circuito dele. Tá? Então essa é a diferença de um para o outro. Eu vou mostrar uma foto, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então isso aqui é o SSD. Depois a gente vai passar mais algumas características dele. Em relação ao vídeo, o que você tem que se preocupar com o vídeo? Vídeo pode ser placa de vídeo, pode ser monitor. Geralmente as bancas gostam de fazer alguma pegadinha com placa de vídeo. Então existe você mata algumas questões pelo fabricante. Para quem é aficionado em joguinho, vai pegar as siglas aí, por exemplo, GeForce, fabricante, Radeon, tem mais um que me falha a memória agora. Vai aparecer alguma coisa precedendo a palavra VGA ou passando da palavra VGA. E um detalhezinho que é característico do vídeo, que algumas placas de vídeo, por exemplo, possuem memória RAM que é dedicada apenas para a placa de vídeo. E a gente chama essa memória RAM de Graphic DDR. Vai vir algum númerozinho aqui. Então aparecer esse GDDR, pode fechar o olho e está falando da placa de vídeo.
Tá? É a memória RAM dedicada da placa de vídeo. Tá? Então fica bem mais tranquilo de agora, com esse mapa aqui, fazer algumas questões que cobram características de hardware. Tá? Coleguinha, já atualizou aí? Deixa eu ver, só um minutinho então. Eu vou ter que apelar. Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho uma apostila no carro. Não tenho apostila no carro. Então eu vou ler a de alguém aqui, mas não vou pegar a apostila não. Vou ficar do ladinho, só lendo. Vamos lá. Tem sobrando aí? Rapidinho então, só para ler as questões. Obrigado. Vamos para a questão... Questão 1, de hardware. Página 85. Já? Vamos lá. Considere a seguinte descrição de componentes de computadores encontrada em um site de comércio eletrônico. Intel Core i7 5960X 3.0 GHz 20 MB LGA 2011 V3 DDR4 2133, esse código aí. Aí ele pergunta: DDR4 2133 MHz refere-se a quê? Olha ali, o que ele começou? DDR. Olha aqui o DDR. Então quem é esse cara? Memória. Complementem o macete aí de vocês, por favor. Algum número precedendo a sigla MHz. É a frequência de operação da memória RAM, a velocidade dela. Pronto. Vão para a questão 7. Oi? Megahertz. Questão 7. Oi. Vamos lá. Questão 1. Toda a configuração acima é o que a questão está pedindo. Aí logo abaixo, DDR4 2133 MHz refere-se a que configuração? Entendeu? Aí, DDR. Entendeu ali, ó, DDR4? Então, DDR, memória RAM. Entendeu? Quem é esse i7 é quem? Processador. Aquele 20 MB, o que seria? Possivelmente
memória, possivelmente não, provavelmente pela capacidade, apesar de não ter vindo os L's, é memória cache de quem? Do processador, 20 MB, tá? Aí o 2133 é o que? É a velocidade da memória RAM, que tem uma capacidade, não tem a capacidade da memória RAM aí, mas com certeza a memória RAM de 20 megas não é, tá? Porque a memória RAM, olha a capacidade aqui, ó, começa em, cadê essa porra? Aqui, começa em giga, tá bom? Então esse MBzinho aí, provavelmente é quem? Memória cache, tá? LGA é o tipo de conector, o soquete do processador, tá? Então a placa-mãe tem um conectorzinho lá que é onde você vai encaixar o processador. É o soquete do processador do modelo LGA. Não, aí é a entrada VGA. VGA, que aí seria aquele antigo conector que tem os pininhos, que é o dos monitores antigos, dos monitores de raio católico. Cadê? Não, analógico, desculpa. Tá? Vamos lá, questão 7. Para comprar um computador que atenda às suas necessidades, um analista fez uma pesquisa na internet para conhecer as configurações dos componentes internos. Nessa pesquisa, ele concluiu corretamente que esse HyperFury 4GB 1600 MHz DDR3 CL10 DIN Red Series blá 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 blá, refere-se à memória RAM. Não sei. E aí, o que vocês acham? Não apareceu DDR? Fecha o olho. Memória RAM. Aí a letra B. Gigabyte Micro ATX Intel, para Intel LGA, blá 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 blá. É a placa de vídeo? Olha para a tela, olha para o quadro. Apareceu alguma daqueles itens ali? Não. Esse ATX provavelmente é a placa-mãe. Então é uma placa-mãe para processadores Intel que tem o conector LGA, o soquete LGA. Seagate SATA 3 500GB 7200 RPM é o processador. Olha ali, RPM é o que? HD. AMD A4 blá 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 Dual Core 3.8 GHz é o disco. Processador. VGA Point of View GTX blá blá blá. Olha ali, ó, GDDR é o que? É a placa-mãe? Não, é a placa de vídeo. Beleza? Então tá aí. Vamos para a questão 8. Questão 8, aquele tipo de questão que você tem que tomar cuidado com a FCC. Você não lê todo o enunciado. Você só lê o que ele está pedindo no comando da questão. Comando da questão lá embaixo. As memórias ossadas na tarefa 1 são do tipo 1. E o valor 13333 é equivalente a 2 da memória. As lacunas 1 e 2 são preenchidas corretamente com que valor? Tarefa 1. Agora tu lê a tarefa 1. Tu não vai ler nem a 1, nem a 2, nem a 3. Só lê a tarefa 1. Fazer um orçamento dos pentes de memória. Eu odeio esse termo. Pente tu usa para cabelo, porra. É chip de memória, módulo de memória. Mas tem esse apelido chulo. Pente de memória. Pode até complementar aqui, ó. Pente de memória. Tá? Tem esse apelidozinho. Usando a planilha contendo os 3 fornecedores. Memória Kingston para notebook 1GB, DDR. Memória Kingston 2GB, 1333, DDR. Memória Kingston vai no 2GB, DDR. Quem é esse cara? DDR indica quem? RAM. E esse 1333 é o quê? A velocidade ou frequência de operação. Então, resposta, letra E. Memória RAM. Tá? Olha lá, não é ROM, de Read Only Memory. Vamos lá. Vamos para a questão 13.
Ao se adquirir um computador, é importante selecionar componentes adequados para o perfil de utilização. Em um computador componente, Asus A58ABR, é um HD. E aí, com isso daí que está na letra A, eu posso inferir que isso seja um HD? Isso pode ser um HD, isso pode ser uma placa de vídeo, uma placa-mãe, sei lá que porra é essa. Só que essa identificação aí não dá para saber. Tá? Mas HD com certeza não é. Não posso inferir. Olha, pode até ser um HD, mas não tem informação suficiente para tu dizer que é um HD. Tá? Letra B. NVIDIA GeForce GTX 900M. Quem é esse cara? Complementa aí, ó. Coloca aqui. NVIDIA. Sabia que estava esquecendo desse cara? Então olha só a sacanagem dessa alternativa aí. Não tem informação nenhuma de que diz que é uma placa de vídeo. Ele bota fabricante e o modelo de uma placa. Como é que tu vai saber? Tudo macete. Letra C, Core i7, a placa de vídeo. Processador. DDR3 2133, memória RAM. Provavelmente, né? SATA 3 7200, processador. HD, resposta. Sim. Então, olha só. Coincidência, né? 3 ou 4 questões. Acho que tinha até mais uma questão. Acho que eu não coloquei aqui. Que a resposta foi memória RAM. Então, numa possível prova do FCC, qual vai ser a resposta? Analisa a porra da planilha. Pelo amor de Deus. Ah, o professor falou que é tudo RAM. Falei, porra nenhuma. Analisa a planilha. Tá aí, ó. Tá aí a tabelinha. A grande probabilidade da resposta ser memória RAM. Vocês já estão vendo que a FCC é tarada por memória RAM, né? Então, tá aí. Fetiche. Vamos lá. Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Questão número 2, eu vou complementar. Deixa eu botar um lugar aqui para não sujar a postura da cola aí. A gente vai complementar as informações do HD e do SSD para ficar bacana aí a questão. Vamos lá. A engraçado foi na turma do TRT, né? Chegou um aluno, eu passei essa tabela aí. Professor, não tem um macete para essa tabela? Eu já reduzi. Porra! Eu já reduzi 15 horas de aula de hardware numa tabelinha que tu escreve um pedaço de papel desse tamanho, se quiser levar a cola para a prova. E o cara ainda quer um macete para a tabela? Aí não dá. Aí é desespero total. Porra. Não tem um macete para a tabela aí, fodeu, mano. Vamos lá. Então aqui estão algumas características básicas do HD e do SSD para matar aquela questão. Vamos complementar. O HD, dispositivo magnético, não volátil, tem essas capacidades. O HD também, ele é um cara que possui partes móveis. E por possuir partes móveis em relação ao SSD, ele se torna um cara mais lento e mais frágil. Mais lento e mais frágil. Em relação ao SSD, ele tem maior capacidade e menor custo, além de consumir menos energia. O SSD não possui partes móveis. Ele já se torna bem mais rápido por isso. Ele já se torna mais resistente.
Em relação ao HD, ainda menor capacidade, tem um custo elevado e consome, perdão gente, inverte aqui, por favor, tá? Mais energia, tá? Ele consome mais energia que o HD. O HD mais energia e o SSD consome menos energia. Exatamente. Por causa ele usa a mesma tecnologia de memória flash do pendrive. A mesma tecnologia. Entendeu? Vamos lá. O HD, para quem já tiver a oportunidade de abrir um HD quebrado, ele vai ter o disco que rotaciona lá com o motorzinho, tem um braço eletromecânico. E por ter essas partes móveis, ele se torna lento. Por quê? Porque ele vai ter que ter um tempinho de rodar aquele disco, vai ter que ter um tempo de movimentar a parte mecânica do disco, posicionar ali a cabeça de leitura no setorzinho correto para poder pegar a informação, tá? Isso depende da capacidade do disco também. Se o disco for muito grande, ele fica mais lento para buscar as informações também por causa do espaço. Enfim, ele se torna mais lento por ter partes móveis. E se torna mais frágil também. Se você pega um HD e um SSD e deixa os dois cair da mesma altura, a probabilidade do HD quebrar é muito maior. Por quê? Porque o SSD não tem nada móvel. É como se fosse um pendrive. O pendrive não tem nada móvel dele. É a placa e o chip. O que é o SSD? É uma plaquinha com vários chips de memória flash. E por não possuir partes móveis e usar essa tecnologia de memória flash, ele se torna quase que 10 vezes mais rápido que o próprio HD na melhor configuração que ele tiver de velocidade. Tá? Outra característica do SSD, por você utilizar chips, você consegue miniaturizar a tecnologia. Ou seja, você consegue ter SSD do tamanhozinho desse chaveiro aqui, para colocar em notebooks, para colocar em tablets, com capacidade de 250, 400, 500 GB. Tá? Então você tem muita capacidade num negocinho desse tamanho. Tá? Coisa que você não consegue fazer mais com o HD. O HD no máximo que você consegue fazer é deixar ele mais fininho, mas o tamanho ainda continua aquele bolachão. Tá? Por isso que os notebooks mais recentes, os ultrabooks, aqueles bem mais fininhos, com certeza, vai ficar fininho daquele jeito, não tem como colocar um HD ali dentro. Tem que usar SSD. Só que você vai pagar por isso. Tá? Os SSDs ainda são bastante carinhos. Tá? Os conectores são iguais. Não, depende muito do notebook. Depende muito do aparelho. Tá? HD, barramento SATA. O SSD, alguns são conectados numa porta específica para o SSD, mas que usa barramento SATA também. Tá? Só que a conexão é um pouco diferente. Tá? Ou então, dependendo do HD, você pode estar utilizando a PCI Express também. Tá? Isso aqui é uma outra conversa. Custo muito elevado. Hoje, se você vai comprar um HD de 1 TB, um dia desse eu comprei um HD de 1 TB para ligar no CFTV lá de casa. Eu gastei R$240, 250, se não me engano. 1 TB. Se for gastar um HD de 1 TB, desculpa, um SSD de 1 TB, eu vou gastar uns R$1.500 no mínimo. Tá? Ainda está muito caro. Tá? A tendência é baixar. À medida que o preço baixa, o pessoal vai começar a comprar mais SSD e daqui a pouco o HD vai virar que nem um disquete, peça de museu. Tá? Também. Já está saindo uma nova tecnologia aí que a Intel desenvolveu, só que eles não divulgaram ainda detalhes técnicos, então eu não posso nem passar isso para vocês como matéria para estudar, mas eles prometem ser 10 vezes mais rápido que o SSD. E é uma tecnologia que já está sendo vendida em alguns computadores que eles estão fabricando. Tá? Então, daqui a alguns anos, daqui a pouco é o SSD que vai estar lá embaixo no chulezinho. E essa tecnologia que vai estar vingando. Mas, caro, tudo que é novo é caro ainda. Né? Vale a pena esse SSD? Com certeza vale a pena. Então, se você puder investir hoje num computador com SSD, você vai sentir sensivelmente um aumento de velocidade. Muita velocidade. Principalmente na carga do sistema operacional. Tá?
Então, vale a pena o investimento aqui. Só que tem um custinho elevado e ele vai consumir menos energia quando ter as partes móveis. Tá? Existem algumas tecnologias de HDs híbridos. O que é um HD híbrido? Ele tem a parte dele HD e tem SSD também. Tá? Então, se você quiser, alguns notebooks têm essa compatibilidade. Isso depende muito do teu hardware. Tá? Eu tenho um notebook um pouquinho antigo. Eu quero comprar um SSD. Eu posso? Eu posso. Não sei se vai ser compatível. Então, talvez os mais antigos você não consiga migrar. Você tem que ficar preso no HD ainda. Mas os mais novos, você já consegue embutir um SSD nele tranquilamente. Então, você pode fazer essa migração sem ter que comprar um notebook novo. Tá? Você pode fazer isso. Tem que ver se é compatível. Maior causa de quebras em notebooks. O que é? Maior causa de quebra em notebook. Notebook do nada para de funcionar. HD. Por quê? Você tem seu notebook, aí pega ele ligado, peraí, eu vou bem ali. Vai correndo. Ou então tu pega ele, peraí, eu vou bem ali pegar um negócio. Vá, tu joga em cima da cama. Ligado. Eu tenho a picape um pouco mais alta, eu consigo ver os carros embaixo. Né? Aí uma vez eu olhei para a janela, um carro que estava no engarrafamento, ele estava com o notebook ligado em cima do assento, com a saída auxiliar do fone de ouvido dele entrando no som do carro. E o nosso asfalto é perfeito para você andando com o notebook ligado dentro do carro. Então o que acontece? Todos esses impactos são passados para quem? Para o HD, que está rodando, está funcionando ali o bracinho, e uma hora ele quebra mesmo. Já era. Tem que comprar outro disco. Perdi os dados? Você não perdeu os dados. A parte mecânica dele que está quebrada. Agora, vale a pena você recuperar os dados? Depende da sua necessidade. Por quê? Recuperação de dados em HD é extremamente caro. Um colega meu quebrou um HD e descobriu uma empresa especializada que aqui em Manaus ninguém faz isso. Tem que ser mandado para São Paulo. E no pior dos casos, a empresa de São Paulo não consegue, tem que mandar para a sede na Alemanha. Só para fazer a análise do disco, para ver o que pode ser recuperado ou não, cobraram 3 pau do cara. Só para analisar. Fora o que iria ser cobrado para recuperação de dados. Então, o que salva vocês numa eventual quebra de um HD? Façam backup. Tá? E aí, muita gente pergunta, professor, o HD externo é igual um HD? Exatamente. Aí o cidadão compra um HD externo para fazer backup, certo? Aí onde que o cidadão pega e guarda o HD? Bolso. Aí sai andando, senta com o HD, dorme, joga no armário. Ou então para as senhoritas, as senhoras, fazem o que com o HD? Ela quer dentro da bolsa e quando chega em casa quer dar porrada com o marido, no marido com a bolsa. Vai quebrar a porra do HD que é o teu backup. Então o HD externo, se for para backup, o que é backup? Faça a cópia de segurança e guarde no local seguro. Não mexa, deixa ela pegar poeira, mas não mexa. É o teu backup. Se tu perde a porra do HD que é o teu principal, tu tem um backup para recuperar. Agora não adianta nada tu fazer o backup, ficar andando com ele na bolsa, aí vão roubar tua bolsa, tu vai quebrar teu HD. Enfim, o HD é um bicho muito sensível, tá? Fresquinho demais pro meu gosto. E ele é um Fábio. O HD é um Fábio. Pronto, é um Fábio. Ele é muito sensível. Pronto. Encostar nele já fica, entendeu? Então, olha só. Tem que tomar cuidado com o HD. Se você tiver um SSD, tem que ter um certo cuidado também. Não vai ficar fazer pirueta com o notebook. Mas ele é mais resistente. Tá bom? Com isso... mais um detalhe. Coisas que deixam o HD lento também. Tá? Isso também é assunto da questão. O HD, basicamente, ele possui internamente algumas divisões físicas que, apesar de não serem visíveis a olho nu, elas estão lá. Que são esses círculos concêntricos, que são as trilhas. E essas trilhas são divididas em pedacinhos menores, que a gente chama de setor. Como que as informações são gravadas no disco rígido? Então, a grosso modo, eu não vou entrar em detalhes de sistema operacional, de cluster, essas coisas para quem estuda e conhece isso. Vou exemplificar o que deixa o HD lento.
O HD, quando ele vai sendo preenchido, ele vai pegando cada setorzinho desse e vai colocando porções dos arquivos que vocês armazenam. Então, imagine o seguinte, eu gravei um arquivo A no disco rígido e ele ocupa 1, 2, 3 setores. Aí eu tenho um arquivo B, ele ocupa 1, 2 setores. Aí tem um arquivo C, 1, 2, encheu essa trilha, o que é que ele faz? É para a trilha de baixo. C. Aí tem um arquivo D. Um arquivo E que pega tudo isso daqui. E aí, arquivo aqui, arquivo ali. O que você faz também com os arquivos? Você pode apagar os arquivos. Então vamos supor que, hipoteticamente, eu vou apagar esse arquivo B aqui, ó. Setor livre. Setor livre. E aí você vai criar um arquivo F. Só que esse arquivo F, ele ocupa 6 setores. O que o sistema operacional vai fazer verificando o disco rígido? Ah, tem um espaço aqui. Vou jogar esse F aqui. Vou jogar esse F aqui. Opa, são 6 setores. 1, 2. Onde é que tem setor livre aqui ainda? Essa trilha não tem mais. Ele vai para onde? Para a próxima trilha. 1, 2, 3, 4. Então, num exemplo bem simples, olha só o que acontece. Eu tenho arquivos que estão armazenados de forma contínua nos setores. E tenho arquivos que, olha só, começaram aqui e estão terminando aqui, olha só. Eles estão espalhados em setores diferentes, não contínuos. Agora imagine isso aqui multiplicado por 1 milhão de arquivos. Nessa situação aqui. Aqui eu tenho o que eu chamo de fragmentação. Ou então um termo que vem, o disco está fragmentado. Então quando o disco ele fica com um alto nível de fragmentação, adivinha o que acontece com ele? Ele fica lentíssimo, porque imagina, ele está rodando. E o braço de leitura, ele fica assim, procurando parte do arquivo. Ou seja, está perdendo tempo com esse movimento eletromecânico. Ele fica lento. Então, quando você tem um disco rígido que está fragmentado, significa o quê? Você tem vários arquivos espalhados no disco rígido em setores não contínuos. E isso deixa o cara muito lento. O que você tem que fazer? Utilizar um utilitário chamado desfragmentador. E todo sistema operacional tem isso. Tá? Exatamente. O que o desfragmentador vai fazer? Opa, esse disco está fragmentado. Vou reorganizar ele de forma que os arquivos fiquem de forma sequencial nos setores. Então ele vai deixar o A aqui. Opa, esse F está fora da sequência. O que eu vou fazer? F, 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 tiro o C daqui, coloco o F na sequência, depois embute o C na sequência. Ele vai organizar de forma que essa situação aqui, ó, não vai ocorrer. Ele vai ficar sequencialmente armazenando os arquivos. Ele vai armazenar os arquivos de forma sequencial e isso auxilia muito na hora de fazer a leitura e armazenamento de informações do disco rígido. Tá? Ele se torna um pouquinho mais rápido. Tá? Isso no HD. Isso é o HD. Como é que funciona o SSD? O SSD ele tem células de memória. E pode ocorrer também no SSD a fragmentação. Só que tem um detalhezinho. Toda vez que você escreve uma célula de memória em um SSD, ou seja, numa memória do tipo flash, ela tem uma característica. Para poder você escrever um dado numa célula de memória flash, ela precisa de uma certa voltagem para isso. E toda vez que você escreve, só escreve na memória flash, você diminui o tempo de vida útil da célula de memória. Ou seja, cada vez que você escreve alguma coisa em uma memória flash, você está matando ela um pouquinho. Beleza? Calma, os pendrives de vocês não vão explodir. Isso vai demorar pra cacete.
Tá? Daqui que ele começa a dar pane, já passou 100 anos. Tá? Não é rápido assim. Ou seja, o que é a desfragmentação de um disco rígido? Eu estou reorganizando, eu estou apagando e reescrevendo. O disco rígido, ok. No SSD, eu preciso fazer desfragmentação? Você pode, se quiser. Mas desfragmentar, você está fazendo o que com o seu SSD? Você está matando ele. Ou seja, deixa essa porra fragmentada. Ele, no pior nível de fragmentação, ele ainda é 10 vezes mais rápido que a melhor desfragmentação no HD. Deixa ele quietinho. Por quê? Toda vez que você reescreve num SSD, você está matando ele. Tá? Por isso que, geralmente, quando a gente tem um notebook que vem com SSD e vem com HD, eles colocam o sistema operacional aonde? Os arquivos do sistema operacional. No SSD. Por quê? Você não vai usar muito, você não vai escrever muito nele. Você trabalha muito com o quê? Com as planilhas, com as fotos, com os documentos que vão estar armazenados aonde? No HD. Por isso que às vezes tem essa tecnologia híbrida. SSD deixa para o sistema operacional e o HD grava os seus arquivos ali à vontade. Ele vai quebrar por velhice mesmo. Tá? Não tem essa característica. Então, vale a pena desfragmentar um SSD? Não faça isso. Você está matando ele de pouquinho em pouquinho. Tá? Agora dá para responder a questão dele. Oi? Mesmo lugar. Esse dispositivo de memória, armazena o que quiser. Oi? Todo dispositivo eletrônico que tem algum tipo de armazenamento de informações tem uma memória. Com certeza. O celular tem sim ali um chipzinho de memória para armazenar os arquivos do celular, suas fotos, suas músicas, seus vídeos. Tem uma memóriazinha lá. Tem memória RAM? Com certeza tem memória RAM. O que é um celular? É um mini computador. Tem monitor, tem o tecladinho, o touch, tem placa de vídeo, tem armazenamento permanente, tem armazenamento de memória RAM, tem tudo. É um mini computador. Tá? Todo dispositivo eletrônico que armazena alguma coisa tem alguma memóriazinha. Bom? Questão 2. Um usuário deseja definir qual unidade de armazenamento de dados vai utilizar em seu computador. Discos rígidos, HDs, ou unidade de estado sólido, conhecida como Solid State Drive SSD. Desculpa, 85, questão 2. Oi. Estou falando baixo. Agora vai. 85, questão 2. Comparando as duas unidades de armazenamento, os HDs apresentam como vantagem não necessitar, ao contrário dos SSDs, do uso permanente de energia para a preservação dos dados. E aí? É errado, né? Tanto o HD quanto o SSD, eles são não voláteis. Se você desliga o computador, está sem energia elétrica. Vai perder informação? Não. Então fácil. 2. Os HDs apresentam tempos de leitura e de escrita menores do que as memórias SSDs, embora estas sejam confiáveis. Vamos raciocinar um pouquinho. O que é tempo de leitura e escrita menor? Tempo de leitura, eu vou ler no HD. Tempo de escrita, eu vou escrever no HD. Agora, menor significa o quê? Que ele é mais rápido ou é mais lento? Mais rápido. Ó. Tempo de leitura menor. Eu estou lendo em menos tempo. Eu estou escrevendo em menos tempo. O tempo é menor. Beleza? Ou seja, o HD ele é mais rápido nesse sentido que o SSD? Não, ele é mais lento. Beleza? Então é tempo de leitura e escrita maior. Tá? E está gastando mais tempo. Tá? Olha só, anotem isso daqui que é importante. Hierarquia de memórias, da mais lenta para a mais rápida. As memórias mais rápidas que existem no computador são os registradores.
Depois dos registradores, vem a memória cache. Depois da cache, vem a memória RAM. Depois da memória RAM, qualquer dispositivo secundário. O que é um dispositivo secundário? São os dispositivos todos, sem exceção, não voláteis. Ou seja, aqui está o HD, o SSD, o pendrive, o chip de memória do celular, os cartãozinhos de memória, tá? Disquete, CD, DVD, Blu-ray, ou seja, tudo armazenamento secundário, ou seja, todos são 100% não voláteis. Vamos lá. Por que os registradores são os mais rápidos? Porque registrador você só encontra dentro da CPU, ou seja, do processador. Memória cache, RAM e os secundários. Então, olha só, do mais rápido para o mais lento. Do que tem menor tempo de acesso, menor tempo de escrita, para o que tem maior tempo de acesso, maior tempo de escrita e leitura. Beleza? É inversamente proporcional. Então, mais rápido, menor tempo. Mais lento, maior tempo. Beleza? Então tem essa proporção aí, para você não se confundir. Então, cuidado com a hierarquia de memória. Letra C. Consumo de energia inferior ao dos SSDs. Olha ali. Quem consome mais? O HD. Então, não é vantagem. Letra D. Atualmente, um custo de armazenamento inferior e capacidade de armazenamento superior ao dos SSDs. Analisem. Letra E. Como vantagem, a necessidade de desfragmentação menos frequente que os SSDs. E aí, tá tudo errado então? Letra E, certo ou errado? Não, gente. Olha a fragmentação ali, ó, expliquei. Como vantagem do HD, necessidade de desfragmentação menos ou mais frequente? Mais frequente. Então, a letra E está falsa. Qual é o erro da letra D, então? Vamos raciocinar. Atualmente, um custo de armazenamento inferior. O que é custo de armazenamento? É custo-benefício da capacidade em relação ao custo do material. Quem é mais barato aqui? O HD. Então, o custo de armazenamento é inferior, ele é mais baratinho. E capacidade de armazenamento superior ao dos SSDs. Hoje em dia, os SSDs já estão começando a chegar perto de 1, 2, 3 TB. Mas ainda assim, o HD, em relação ao custo, vai ter a capacidade com certeza maior que o SSD. Isso que é a ideia da questão. Tá bom? Então, resposta letra D de doido. Oi? D de doido. Ah, de novo, né? Lá vai as teorias, né? FCC, tudo letra D, lá vai. É assim, o cara não quer zerar a informática, vai fazer o quê, né? É tudo letra A. Não façam isso, né? Estudem. Vamos lá. Para ficar no gancho aí do SSD, memória e tal, etc. Questão 5. O pendrive é um dos dispositivos de armazenamento de dados mais difundidos na atualidade devido à facilidade de obtenção e uso. A tecnologia de memória utilizada no pendrive é a flash, que possui como uma de suas características, vamos lá, apresentar tempo de acesso menor que a memória RAM. Por quê? Olha aí, falou que é pendrive, não é? O pendrive se encaixa onde aqui? Secundário. E a memória RAM está onde? Está aqui. Então ele é mais lento. O pendrive ele é menos resistente a choque mecânico que o disco rígido. Beleza, é simples. Joga um disco, um pendrive no chão, vê quem vai quebrar. Pensa assim. Então, falso. O pendrive ele tem um circuito de alimentação interna para manter os dados.
Ele tem uma bateria dentro do pendrive? Não, né? Estão errado. Apresenta a necessidade da realização do processo de refrescamento dos dados. Calma. Vai para a letra E. O pendrive, ele tem um número finito de ciclo de escrita, ou seja, ele tem vida útil limitada. Olha para o que eu escrevi ali. O que mata o pendrive? A memória flash. A escrita. Então, relê a letra E. Ele tem ou não tem um número finito? Não é infinito, é finito de escrita. Ele tem ou não tem? Tem. Ele tem vida útil, sim. Quanto mais você escreve, mais você está matando ele. Uma hora ele para. Ele vai queimando as células de memória. À medida que ele queima as células de memória, é informação que você perde também. Pode ser parte de um arquivo que não vai mais abrir. Tem que pensar nisso também. Então, a letra E está errada. Não. Está certo, não? Letra E está certa, estou maluco. Ele tem um número finito de escrita e tem vida limitada. Vamos entender o que é a letra D. Tá? Letra D. Apresentar a necessidade de realização do processo de refrescamento dos dados. Vamos lá. A memória RAM, ela trabalha como se fosse um balde furado. Tá? Se você coloca água nesse balde, vai fugir pelo escuro. Então vai chegar uma hora que esse balde vai secar. A memória RAM é a mesma coisa. A memória RAM, as células de memória, elas estão repletas de energia elétrica, vamos dizer assim, que são as informações que estão lá sendo processadas pelo processador. Só que os componentes que compõem a memória RAM possuem essa característica de perder essa energia elétrica. Ela vai sumindo. E se a energia elétrica sumir dessa célula de memória, o que acontece com a informação? Ela se perde, mesmo com o computador ligado. Então, o que acontece? O processador, nos processadores mais atuais, existe um cara chamado controlador de memória. E o que o controlador de memória faz? De ciclos em ciclos, ele reescreve o conteúdo da memória RAM. Sem vocês saberem, mas ele está fazendo isso. Para a memória RAM não ficar vazia e você não perder a informação que você precisa. Então, de ciclos em ciclos, ele está atualizando a memória RAM. Ele está fazendo um refresh na memória. Isso que a gente chama de ciclo de refresh. Ou o que a questão está falando ali, ciclo de... Cadê? Processo de refrescamento dos dados. Tá? Então, o que é o refrescamento dos dados que ele fala aí? É uma característica da memória RAM. Tá? Que o controlador de memória, de tempos em tempos, reescreve o conteúdo da memória para que ela não se perca. Tá? Isso é uma característica da memória RAM, não tem para onde fugir. E aí, o pendrive, ele usa memória RAM ou memória flash? Flash. Então, letra D, errada. Não tem ciclo de refrescamento no pendrive. Beleza? Pronto. Vamos ver outra questão. Vamos para 9. Nos computadores de uma organização percebeu-se que a inicialização do Windows está muito lenta. Notou-se que cada computador leva, em média, 2 minutos e meio na inicialização. Para resolver o problema, a equipe de TI resolveu colocar 2 unidades de armazenamento em cada computador. Uma unidade C, que usa memória flash de 120 GB apenas para o Windows, e uma unidade D, de 2 TB, para armazenar arquivos e softwares que não necessitam de grande rapidez na inicialização. Após a mudança, o Windows começou a inicializar cerca de 10 vezes mais rápido. Com base nessas informações, as unidades C e D são respectivamente quem? Perfeito.
Precisa de comentários? Tranquilão? Beleza pura? Vou começar a cuspir em vocês aqui agora. Pronto. Eu sei que ele já contou a tal da história do cemitério, já? Ah, não, beleza. Já me passaram o vídeo do aulão ontem. É a curva que faz o anzol, deixa ele. Vamos lá. Décima questão. Os notebooks ultrafinos, ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, Solid State Drive, ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam, sem perder muito tempo. Qual é o tipo de chip que o SSD usa? Flash. Então não pode ser um chip BIOS, não tem nada a ver isso. Aí ficou quem? Letra B, letra C. Eita, tem dois C ali. É A, B, C. O segundo C apareceu ali, registradores. Registrador tem aonde? Olha aqui, ó. Só na CPU. Então, tchau para a letra C. Letra E, seria a D aí. Tem memória cache no SSD? Perdão, no SSD. Tem memória cache no SSD, no sentido que a gente aprendeu? Claro que não. Então, vamos lá. Sobrou a B e a C. Memória flash para armazenar os dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Letra C. Esse tipo de memória perde seu conteúdo. Resposta. B. Beleza. Vamos para a questão 11. Uma de raciocínio lógico aí. Um técnico de informática foi chamado por um usuário que tinha em seu PC a mensagem de erro enviada pelo sistema operacional. O dispositivo não está funcionando corretamente porque não foi possível carregar os drivers necessários. O driver pode estar corrompido ou ausente. O técnico identificou que o dispositivo deveria ser. Vamos lá. Macetezinho aqui. Cuidado com a palavra driver e com a palavra drive. Olha só. O que é o driver? Toda vez que você vai instalar um hardware novo no seu computador, um exemplo bem simples, pendrive. Acabou de comprar um pendrive, aí tu vai usar a primeira vez ele no computador. Quando tu coloca ele na portinha USB, ele demora um pouquinho para funcionar. E aparece uma mensagenzinha lá, instalando software para esse dispositivo, blá, 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 blá. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está instalando um driver para aquele drive. Quem é o drive? O hardware. Quem é o driver? O software. Tá? Então, toda vez que você instala um hardware novo no seu computador, o sistema operacional não sabe trabalhar com aquele cara. Ele é burro. Ele precisa ser ensinado. Quem é que ensina o sistema operacional a trabalhar com pendrive? O driver. Por isso que antigamente, quando a gente comprava um pendrive ou algum hardware novo, vinha um CD de instalação. A impressora, um CD de instalação. A maioria das impressoras hoje que coloca na porta USB, ela já detecta automaticamente, já funciona automaticamente. Mentira! Quando tu coloca na porta USB, ela está pegando o driver que deve estar na memória da impressora, ou está buscando, o Windows está buscando pela internet, atualiza o sistema operacional e a impressora, que é o drive, começa a funcionar. Mas antigamente os discos de instalação serviam para isso. Para você instalar no sistema operacional aquele hardware, ensinar o sistema operacional a como trabalhar com aquele dispositivo novo. Senão não funciona. Tá? Então o driver é o software. E o drive é o hardware. Beleza? Essa tecnologia chamada plug and play surgiu principalmente quando saiu essa portinha aqui, ó. Qual é a ideia do plug and play? Plugue e utilize. Por quê? Você não vai ter a necessidade de instalar manualmente o driver, mas automaticamente o teu sistema operacional está buscando o driver desse dispositivo para ele funcionar. Aí quando ele está ok, funciona automaticamente. Isso que é o plug and play. Tá?
Então, pendrive, grande maioria de todos os pendrives, basicamente, eu nunca mais precisa instalar, fazer a instalação. Se o sistema operacional está okzinho, coloca lá e vai funcionar. Impressora, grande maioria das impressoras, tu pluga na porta USB a primeira vez, já vai buscar o drive automaticamente, e aí ela vai funcionar. Aí isso é o plug and play que você ganhou justamente quando você utiliza a porta USB. Tá? Beleza? Aí, questão. Então é o driver que garante que o dispositivo esteja funcionando corretamente. E aí apareceu essa mensagem aí. O dispositivo não está funcionando corretamente porque não foi possível carregar os drivers necessários. O driver pode estar corrompido ou ausente. Então o técnico identificou que o dispositivo deveria ser A. Vamos lá. Por eliminação. Porta I-USB. Existe essa porta I-USB? Não, não existe uma porta I-USB. É a porta ou barramento USB. Tá? Próximo. Placa de memória cache. Vamos lá. Não existe placa de memória cache. A memória cache está onde? Ou na placa-mãe ou dentro do processador. Então, memória cache, aquela que a gente aprendeu, ou está dentro do processador, que sempre vai ter, e dependendo da placa-mãe, tem embutido na placa-mãe. Tá? Fora isso, você não pode chegar numa loja, ei, eu quero comprar memória cache, o vendedor vai começar a rir da tua cara. Não existe memória cache para vender. Você compra que tipo de memória? Memória RAM. Isso você pode comprar tranquilamente, para fazer um upgrade lá no seu hardware. Memória cache não existe. Para comprar, ela já vem de fábrica. Letra C. Quando o computador ele é ligado, é feito um procedimento chamado boot. O que é o boot? É o processo de inicialização do computador. Não é um hardware, não é um software. É o processo de inicialização do computador. Quando você liga o computador até a carga completa do sistema operacional. Então ele faz uma série de procedimentos aqui até o seu sistema operacional estar funcionando. Então, o primeiro procedimento em relação ao boot, você ligou o computador. Qual é o primeiro software que vai ser carregado no momento que você liga o computador? Não é o Windows. Pegadinha. O Windows ali, ele foi acordado por alguém. Ele está dormindo quietinho no disco rígido. O primeiro software que é carregado se chama BIOS. A famosa BIOS. Tá? Essa BIOS está armazenada em um chip de memória ROM. Ele já vem gravado de fábrica em um chip de memória ROM que está na placa-mãe do seu dispositivo. E esse cara, ele tem um apelidozinho. Quando você tem um software que está gravado em um chip de memória ROM, nós chamamos esse cara de firmware. Ou seja, é um software que veio gravado de fábrica em um chip de memória ROM. Então, a tua placa-mãe, quando tu compra um computador, ele tem uma placa-mãe. Lá na placa-mãe tem um chipzinho de memória ROM que tem esse software aqui, BIOS. Então, quando você liga o computador, esse cara que é o primeiro software a ser acordado. Depois que a BIOS é acordada, ela vai fazer, dentro dela existe um outro softwarezinho chamado POST. O que o POST vai fazer? Ele vai testar o teu hardware. Antigamente, quando você ligava um computador, você via isso bem claramente. Ele fazia uma contagem na memória RAM. Ele ligava o computador, aparecia lá as informações da BIOS, aí tinha um computadorzinho que começava a carregar. Aí parava. E assim que ele parava, ele demorava um pouquinho, fazia uns barulhinhos, aí ele pi. Esse pi era indicação de o teu hardware está ok. Quando o teu hardware estava com algum problema, ele dava 2 bips. Bip, 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 bip. Tem uma codificação no manual da placa-mãe. A quantidade de bips é algum problema de hardware, que pode ser memória RAM com problema, processador com problema, placa de vídeo com problema. Tá? Ou algum conector que estava mal utilizado, alguma coisa do tipo. Então, sem esses 3 carinhas aqui, tu não consegue utilizar o computador. Então, olha só.
ele fazia esse teste. Então tem que estar ok a memória RAM. Se a memória RAM não está funcionando, o computador vai ligar? Não. Por que ele não vai ligar? Se tudo aqui está funcionando corretamente, o próximo passo da BIOS, agora sim, ó, ele vai lá no disco rígido, ei, Windows, está tudo pronto para tu funcionar. Aí que ele vai carregar o sistema operacional e aparece aquela telinha do Windows carregando. Tá? Vamos lá, o Windows estava no disco rígido. O processador tem acesso aos arquivos do Windows. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair do disco rígido, tem que ir para onde? Para a memória RAM. Então, no momento que o Windows está funcionando ali no computador, ele está carregado na memória RAM. Beleza? Então, olha só, isso aqui é o boot. Tranquilo? Aí tu volta aqui para a questão. Se a memória RAM está com problema, o computador ia estar ligado e ia mostrar essa mensagem? Não. O Windows nem ia ligar. Tá? Porque ele ia dar um problema aqui no post. Porque o post faz o teste da memória RAM. Se ela está ok, beleza. Aí ele consegue carregar o sistema operacional. Porque a memória RAM é essencial para quê? É o processador que vai trabalhar com a memória RAM. Se o sistema operacional não está na memória RAM, o computador não liga. Simples assim. Então a questão falou. Uma mensagem enviada pelo sistema operacional. Opa, então o Windows está rodando. Se está rodando, significa o quê? Que a memória RAM está ok. Não pode ser memória RAM a resposta. Tá? O erro pode ser na unidade de disco SSD. Vamos lá. Se o teu disco SSD está com problema, ele ia sequer carregar o Windows? Não, porque o teu Windows aqui, o teu sistema operacional, ele está armazenado onde? Ou no teu HD, ou se o teu notebook tiver lá o SSD. Ou seja, ele nem ia ligar o sistema operacional, e foi o sistema operacional que deu essa mensagem. Ou seja, a resposta, letra A. Provavelmente o erro está onde? Na unidade de CD e DVD. Então aí você teria que, para responder essa questão, não é uma questão tão simples. Você tinha que lembrar disso aqui, ó. Do boot. Só. Tá? Gente, vamos lá curtir o domingão. E a próxima aula a gente faz a parte de internet. A parte de internet já não vai ser mais resolução de questão, tá? A parte de internet, totalmente teoria no quadro. Tá bom? Bom descanso, galera. Valeu.